Olá, bem-vindos! Estamos aqui mais uma sexta-feira para nossa aula. Como de costume, à medida que vocês forem chegando, sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o assunto de hoje. Andréia, bem-vinda! E o nosso assunto é: qual é a imagem do seu propósito? E à medida que vocês vão chegando, sejam bem-vindos. Hoje nós tivemos um evento muito bacana, à tarde, um evento online, 100% online, em parceria com o Instituto Concília. E o assunto foi muito semelhante, né? Lá nós falamos sobre como descobrir a imagem que comunica os nossos propósitos. E não muito diferente, vamos falar um pouquinho. Quem vai chegar aqui, se esteve lá, não tem problema, o assunto vai ser um pouco diferente, embora o tema seja muito semelhante. Sejam bem-vindos. Pamela, bem-vinda. Então, olha só, nós estamos há alguns dias nesse assunto muito pertinente a todos nós, que é propósito, né? Como eu falo de imagem, não podia ser diferente que eu estivesse trazendo mais e mais este assunto aqui para as nossas aulas de sexta-feira. E quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem já é de casa, continue e vamos aprender juntos. E esse assunto, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Quando a gente fala em imagem e propósito, imagem a gente sabe que não é só aparência, né? Imagem tem uma série, obrigada Pamela. Imagem tem uma série de elementos que vão comunicar. Não é só o que a gente veste, não é só o que a gente fala que comunica. A imagem é uma comunicação não verbal. Portanto, é importante que a gente sim dê atenção para essa imagem externa. Mas mais que isso, que a gente também promova os alinhamentos internos para que essa imagem aqui fora seja coerente com o que a gente tem internamente, com quem a gente é verdadeiramente, né? Tanto em essência quanto em personalidade. É o assunto que eu falo muito. E o lema é: desperte sua essência e vista quem você é. Quando a gente fala em autoimagem, a gente já falou inúmeras vezes que é como a gente se vê. E a maneira que a gente se vê, que a gente se percebe, influencia a maneira que as pessoas nos recebem, nos percebem. E a opinião delas sobre a gente. Então, ao longo da minha vida, eu tive crises de existência, eu tive transtorno de imagem. Uma imagem distorcida, ela não é coerente com o que você é em essência. Então, isso traz muito sofrimento, traz muita dor. E impossível você viver um propósito estando numa imagem distorcida de quem você é. Nós estamos num grupo lá no Telegram de 40 dias, é um desafio, onde a gente está em busca de descobrir o propósito de vida. Nós estamos em 55 pessoas lá. Tem algumas pessoas que estão no grupo, mas que também trouxeram outras pessoas que não estão lá, mas que elas estão compartilhando o conteúdo. Então, quando a gente fala de propósito, é importante que a gente entenda que a gente só vai alcançar, a gente só vai encontrar, descobrir esse propósito se a gente tiver com essa imagem, autoimagem, coerente com a nossa essência. E a gente chama isso de identidade. Quem você é? Quando a gente encontra a resposta para essas perguntas, a gente consegue olhar para fora e transbordar na vida de outras pessoas, não é mesmo? Então, olha só. Em Provérbios 23, 7 diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. E isso é uma fala de Salomão, a gente sabe, e Salomão foi o homem mais sábio da história. Quando a gente olha para essa fala e olha para a nossa história de vida, a gente vai entender que tudo que a gente viveu, tudo que você viu, tudo que você sentiu, tudo que você ouviu, influenciaram essa identidade, essa imagem que você tem de você. Então ela pode ser uma imagem positiva, como pode ser uma imagem negativa.
E é a partir disso que você se apresenta, que você se mostra ao mundo, com esse olhar, com esse filtro, com esse mapa de mundo. Então o mapa não é o território e a gente sabe disso. Então é preciso olhar e questionar, será que essas crenças que foram formadas ao longo da vida, elas são coerentes com quem eu sou? Será que essas crenças me limitam a cumprir um propósito maior, um propósito divino na Terra? Será que ela me limita a viver o meu potencial máximo onde eu estou, seja no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha família, nas minhas amizades, enfim. São perguntas que a gente precisa fazer em algum momento para que essa experiência terrena, que ela é transitória, ela passa muito rápido. Hoje, por exemplo, eu já não tenho mais pai, não tenho mãe. Então, quando eu olho para a vida e me vejo assim, eu questiono, porque passa muito rápido. E qual é o sentido da vida? Será que é só trabalhar, construir, conquistar, se realizar? E isso já é o bastante para muita gente. Mas o que eu quero trazer aqui é um nível de profundidade para que você possa refletir sobre a sua experiência de existência enquanto pessoa, para que isso possa trazer um significado para a sua vida. Dai, seja bem-vinda. Dai tá lá no nosso grupo de mentoria e ontem nós falamos, né, sobre necessidades primordiais que cada pessoa tem, o quanto isso molda nossas escolhas e nossas decisões, influenciam nossos resultados. Bem-vinda, Loreni, bem-vinda, Keila. E à medida que vocês forem chegando, sintam-se à vontade, tá? Se quiserem fazer pergunta também, pode deixar na caixinha. A gente está falando sobre imagem, a imagem do propósito. Cada pessoa é única em meio a 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Você é uma pessoa única, sim. Tudo que você viveu, tudo que foi moldado a partir das suas experiências de vida é um motivo pela qual você tem um propósito diferente do outro. É um motivo pelo qual o seu olhar de mundo, seu filtro diante das experiências da vida é diferente do outro. Pessoas, inclusive gêmeos, né? Não são idênticos. Por mais que tenha todas as características, a aparência, ainda assim, tanto a nossa digital, a íris dos nossos olhos, os batimentos do nosso coração, tudo vai identificar você diferente da outra pessoa. Então, quando a gente fala nas nossas experiências, tudo que a gente viveu vai contribuir. Agora, quando a gente olha para essa história, dificilmente a gente vai conseguir ter clareza desse propósito. E muitas vezes nem de quem nós somos, porque é um emaranhado de informações. E o nosso grande desafio é nos libertar dessas amarras. Porque a gente pensa que é acrescentar, a gente pensa que é ir se desenvolver mais e cada vez mais. Isso não é errado, isso também é certo. Mas o que a gente está falando aqui hoje, em termos de identidade, imagem, coerente com o propósito, é necessário que você olhe com esse olhar de desapego. Eu preciso desapegar do que aqui? Que não está me acrescentando, que não está me fazendo cumprir esse propósito maior. E é propósito de existência divino mesmo. Eu quero lembrar aqui de uma passagem que me chama muita atenção, que é sobre a rainha Esther. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história. Esther, ela veio de uma família judia, né? E naquele período que ela viveu, quanta coisa aconteceu. E ela chegou num momento que ela assumiu, foi um ano de preparação. Inúmeras mulheres, inúmeras jovens do reino foram selecionadas e ela passou um ano se preparando. E nesse período de preparação, em nenhum momento ela falou quem ela era, de fato. E quando o rei escolheu, né, viu graça, né, ela escolheu ela para ser a rainha e ela foi coroada, ainda assim ela não contou quem ela era. Porque se ela falasse, provavelmente ela não seria escolhida. E tudo tem um propósito, todo acontecimento. E quando ela foi escolhida rainha, já se passava algum tempo, tinha lá no reinado um cara chamado Ramã, e ele tinha muita, a gente vai dizer assim, todos nós temos nossos desafios, nossos desafetos.
Eles podem ser hoje talvez menos visível, mas tem. Mas em termos de cultura, em termos de reinado, são inimigos mesmo. E são povos, né? E ali tinha todo um contexto histórico, espiritual, cultural. E quando Ramã decretou, porque ele era o braço direito do rei, ele decretou a morte dos judeus. E nesse período, Esther não tinha pai e mãe, então ela era criada por um tio que chamava-se Mardoqueu. Nesse período, Mardoqueu, a Esther já estava, né, no reinado, lá no palácio, então ela não tinha essas informações em primeira mão. Mas Mardoqueu, como era judeu, ele soube do decreto, né? Então seria a extinção do povo judeu. E Mardoqueu, como naquela época, quando a pessoa sentia extrema tristeza ou extremo arrependimento, era a forma de se aproximar de Deus, se vestiam de pano de saco e se cobriam de cinzas. Olha o significado de roupas em culturas, em épocas diferentes. Então eles vestiam esse pano de saco e se cobriam com cinzas. E saíam nas ruas, porque era um gesto de humilhação. Se fosse diante de Deus, era de arrependimento. Mas diante dos homens, era uma humilhação para demonstrar a extrema tristeza que eles estavam passando. E Mardoqueu fez isso. E chegou na porta do palácio e Esther foi avisada que o tio estava lá nesse estado trágico, né? E Esther mandou roupas para ele. Mandou roupas para ele e disse para ele assim, se vista, né? Não precisa ficar assim. E aí ele fala assim, e essa parte que eu quero compartilhar com vocês. Ele fala assim, lá no versículo 1, se vocês quiserem acompanhar, ou depois mesmo, é Esther 4, né? É o capítulo. No verso 1 diz assim, ó. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes, se vestiu, se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Isso ele fala lá no verso 1. E lá no verso 14, ele fala assim, porque é quando Esther manda roupas para ele, e ele se recusa. Ele se recusa porque o povo dele vai ser extinto. Esther está no palácio, então aparentemente está tudo bem. E aí ele fala para ela assim, quem sabe se não foi por causa disso que você foi coroada rainha. E aqui me chama muita atenção, porque a gente fala sobre um propósito específico. Quando a gente fala, todos nós somos como somos por um motivo maior. Tudo que você tem, tudo que te diferencia das demais pessoas, seja a sua posição social, seja a sua cor de cabelo, seja o seu olhar, seja a sua personalidade, alguns são mais ranzinza, outros são mais amorosos. Gente, tudo, absolutamente tudo, é por um motivo muito maior. Então Esther ter sido escolhida rainha, e até então o rei não saber a descendência, a origem dela, nesse momento que o povo dela corria risco, era um momento oportuno para ela aparecer, para ela se posicionar. Eu chamo isso na vida de posicionamento. Esther estava num lugar extremamente estratégico. Muitas pessoas vão viver isso, vai ter oportunidade de crescer, de ser abastecido, né? Abastado de dinheiro financeiramente, de qualidades, né? De pessoas, de network, né? Como a gente fala. Então, cada um tem uma oportunidade ou várias oportunidades ao longo da vida que diferencia das demais pessoas. Mas isso também é por um propósito maior. Em algum momento você vai precisar dispor disso tudo. E quando a gente entende que tudo, tem um versículo que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente entende que uma história como essa, da rainha Esther, até então ninguém sabia a descendência dela, ninguém sabia que ela era judia. E quando o tio dela fala para ela, é aquele momento assim, Esther, você não foi coroada rainha para ficar aí dentro simplesmente andando para um lado e para o outro, com uma coroa na cabeça, não.
Você foi coroada rainha provavelmente para salvar o seu povo. Aí a gente lembra de várias outras histórias também, né? Maria, qual o propósito da existência de Maria? Não foi só ser mãe solteira, porque no contexto histórico ela deve ter sofrido muito. Uma mulher que estava para casar, né? Imagina o período naquela época, como isso tudo se deu. Mas a gente está olhando pelo olhar do propósito, e o olhar do propósito não é o olhar da matéria, não é o olhar do julgamento, é o olhar de consciência através de um discernimento entre corpo, onde você vai e faz, alma, emoções, vontade, desejos, sonhos, e espírito, que é o discernimento. Eu devo fazer isso ou não? Isso, tô com uma intuição aqui que o negócio não é do jeito que você tá falando, ou eu tô com uma intuição aqui que esse negócio tende a dar errado. Isso é o nosso espírito em ação. Se você tiver um processo de alinhamento, se desenvolve em desenvolvimento, e nessa busca espiritual por um fortalecimento e por um propósito específico, é nessa hora que isso aqui não falha. Nessa hora isso aqui não falha, é o discernimento espiritual. Essa semana eu já volto pra cá, tá? Essa semana eu tava fazendo um estudo sobre a nossa identidade e eu encontrei um versículo tão lindo, gente, tão lindo, que fala assim, deixa eu ver se tá por aqui, só pra compartilhar, porque eu nem tinha pensado em compartilhar isso aqui com vocês. Ele fala assim, ó, quando o nosso espírito, deixa eu ver se tá por aqui, quando o nosso espírito se une com o Espírito de Deus, 1 Coríntios 1,17, o nosso espírito com o Espírito de Deus é um. Quando o nosso espírito se une com o Espírito de Deus, se torna um. Então, no mundo espiritual, se você estiver dentro de um propósito, você tem esse discernimento como Deus tem. Ele te permite olhar com esse olhar para a vida. Se você estiver dentro de um direcionamento e o olhar do Espírito. Eli, como é isso? É profundo, né? É profundo. Tem essa profundidade exatamente porque o propósito, a gente não vive propósito somente na matéria, senão a gente vai buscar somente a realização e a satisfação pessoal. O que é o servir, o que transcende, o que você leva quando você parte daqui, é algo que fica muito simbólico. Eu não consigo entender esse assunto, porque você está na matéria. E não está errado, mas é um nível de consciência sobre quem nós somos e sobre o nosso papel diante da vida. Então, cada momento que você se permite olhar para a vida e encontrar qual é o propósito pelo qual você foi formado, isso não pode ser uma luta diária no sentido de você ficar preocupado, isso te gerar ansiedade, não. Até porque o propósito não funciona dessa forma. Você vai descobrir a partir de um olhar para sua história e para dentro também, né? Deixa eu dar boas-vindas para Charlotte, que tá no grupo de mentoria comigo, tá na mentoria individual, seja bem-vinda. A Fabi tá dizendo assim, nossa, deveria ser desesperador para a Maria. Pois é, pensa, a gente tava falando de Clasância, minha prima, bem-vinda. Quase não consegue entrar aqui, né? Hoje conseguiu, que bom. Então, olha só, nós estamos falando sobre a imagem do nosso propósito. Então, vamos olhar com esse olhar, onde tudo que é matéria, ele fica menos importante. Não é que fica menos importante no sentido, então eu não preciso me preocupar com isso. Continua sendo uma função nossa, enquanto pessoas, enquanto estamos aqui. Porque o nosso servir, ele precisa ser genuíno. Precisa ter, sim, motivos para uma realização, para uma busca pessoal, de satisfação. Mas ele não pode ser puramente por isso. Precisa olhar muito além, tá? E quando a gente fala aqui de Esther, a gente para pensar o quanto isso é verdade, né? Quanto a gente tem um propósito específico. Então, Esther foi coroada rainha para salvar o povo dela. Maria foi a jovem escolhida e serva, né, que ela fala... Quando o anjo fala com ela que ela vai ter um bebê e esse bebê vai salvar a humanidade, ela simplesmente diz assim, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Então isso é muito bonito de ver, né? Quando a gente se dispõe, as coisas acontecem, mas acontecem de uma maneira muito maior do que a gente se propõe. E isso é bem interessante. Provérbios 19, 21 diz assim, muitos são os planos do homem, mas
os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então tem um propósito, sim, por mais que a gente busca tudo, sabe, tudo. Eu quero uma pessoa que vai me acompanhar, um mentor, e eu quero fazer tudo bonitinho. Sai do plano se eu não estiver sendo direcionada por esse plano maior. Por quê? Porque tudo coopera para que a gente realize, porque também tem essa fala, que o que Deus quer para nós é prosperidade. Ele não quer que a gente sofra. A Jéssica aqui, querida do meu coração, acabou de concluir a mentoria dela individual, um processo lindo. Eli, seu propósito é tão lindo, levar nós mulheres a compreender o verdadeiro valor da vida. Que lindo, obrigada, Jéssica. Um processo lindo, e você também. Gente, é incrível como em cada processo tem algo que eu aprendo, que eu cresço, que eu amadureço, que eu olho com um olhar diferente para a vida. Então, nada por acaso, tá, Jéssica? Que lindo. Então, olha só, voltando para nossa autoimagem em relação a esse propósito. Quando a gente olha, gente, vamos olhar para o olhar agora da imagem externa. Vamos olhar para a imagem externa. Quando a gente entende que tem um objetivo, uma finalidade para tudo que a gente faz, tudo que você faz, o que é propósito, afinal? Propósito é finalidade. Se você cria um serviço, como no meu caso tem a mentoria, tem cursos, tem uma finalidade. Ou é despertar você na sua essência para você saber quem você é, porque foi uma dor que eu vivi, certo? Ou é aperfeiçoar a sua imagem para que você atinja seus resultados, seus objetivos de vida, sendo mais eficiente, com essa comunicação poderosa que é a roupa. Então, falar de roupa, para mim, é maravilhoso. Mas ela é secundária, porque a roupa é uma ferramenta. Assim como Mordecai se vestiu, rasgou as roupas, se vestiu de pano de saco e se cobriu de cinza, assim somos nós. Será que tem uma roupa que vai ter a capacidade de tirar minha tristeza quando eu visto ela? Será que tem uma roupa que vai ter a capacidade, o potencial de mudar lá dentro o que eu estou sentindo e trazer recursos para que eu faça alguma coisa que eu deixe de fazer? Não, não vai. E é isso que a gente precisa entender. A roupa é uma ferramenta de comunicação, onde sim, ela traz características da nossa personalidade. Quando você veste você, quando você se veste de si, veste quem você é, que é o estilo, que é o que te diferencia de outras pessoas. No meio de 7 bilhões de pessoas no mundo, você é uma pessoa única. Então essa personalidade vai te diferenciar diante das pessoas para que o seu potencial seja externado, as características, os atributos internos sejam e estejam aparentes para que as pessoas olhem para você, enxerguem e falem: uau, olha só, eu tô vendo essa imagem e essa pessoa tá falando e a imagem dela é coerente com o que ela tá dizendo, porque isso é elemento de comunicação. Por isso que eu falo que roupa é ferramenta de comunicação, de trabalho. Então, quando você tá internamente alinhado, é coerente o que você fala com o que você veste. A sua vestimenta, ela vai comunicar. Porque tem estilo, tem personalidade que quando você traz na imagem, na aparência, estilo é a tradução da sua personalidade, da sua aparência. Então, quando você traz esses atributos, vem junto, muda o seu comportamento, muda a sua forma de comunicação. Uma mesma pessoa, ela pode ter uma personalidade um pouco mais da ação, então ela é impaciente, ela não vai ter muita paciência. E isso no mercado de trabalho é o que a gente chama de tubarão, né? Então ela vai sair, é um trator, ela vai lá e faz. Para muitas pessoas, ela vai ganhar inúmeros elogios, porque ela fala assim: meu Deus, olha como fulana ou fulano é eficiente, olha o resultado que essa pessoa alcançou em tão pouco tempo, ou nesse projeto, ou no dia, recebe promoção por isso, enfim. Aí tem um outro lado dessa pessoa que de repente ela não tá mostrando ali no trabalho. É o momento que ela se joga no sofá e ela fala assim: daqui eu não saio pra nada. Me dá aqui o meu moletom mais confortável, uma camiseta mais larga possível e um chinelo.
Só que aí essa pessoa esquece que no fim de semana ela vai no supermercado. Quem mora em Sinop sabe como supermercado a gente encontra gente, né? E aquele momento assim que a pessoa olha e fala: oi, eu não tô reconhecendo essa pessoa? Não é aquela mesma que eu tive reunião na segunda-feira? Por que isso acontece? Porque isso é uma outra personalidade, é um outro estilo, é uma outra versão, como eu chamo aqui. E vocês sabem disso, né? Porque a gente dá vida para essa personalidade. Porque ela tem. A pessoa da segunda-feira do mercado de trabalho, essa mesma que eu acabei de dizer, que é um furacão de resultado, está no mesmo corpo físico da pessoa do fim de semana que se joga e não quer pensar em nada que traga um desconforto, que me aperta. É uma personalidade, a gente só dá vida para ela, porque tem valores, tem várias características, tem vontades diferentes, tem objetivos diferentes e a gente precisa alinhar, porque senão isso não é coerente. Entende que se essa mesma pessoa que a gente exemplificou aqui, da segunda-feira, da reunião de trabalho, e essa pessoa do fim de semana que a gente encontra no supermercado, se essa mesma pessoa encontra uma pessoa que seja, uma segunda pessoa que seja um potencial cliente, um potencial investidor no seu negócio, no seu projeto, parceria de negócio. A gente está tendo tantas oportunidades de viver coisas novas no mundo do digital, por exemplo, né? E aí, quando essa pessoa olha, ela fala assim, tem alguma coisa errada com fulano. Nós somos julgadores, nós julgamos sim, por quê? Porque a gente aprende que é assim que precisa fazer. E para julgar, quando a gente fala assim, não vou julgar, tem que ter um contexto. Na imagem não tem. A roupa é uma fofoqueira. A expressão é bem chula, mas é isso. A roupa é uma fofoqueira, você vai falar, você vai fazer algumas coisas muito coerentes, mas o seu deslize na imagem te condena. Então, o julgamento do positivo ou do negativo já era. E sabe, essa opinião formada, principalmente nos primeiros encontros, se é um amigo, uma amiga que convive com você, vai entender, vai até brincar, fulana, melhora essa imagem, né? Não tá legal, fim de semana você precisa melhorar, ou durante a semana, porque ainda tem momentos que as pessoas invertem isso. Se arruma pro fim de semana, pra sexta, né, o sextou, e na segunda-feira tô com cara de ressaca, tô com a cara de que a vontade, o interno, tá mais ou menos igual a Mardoqueu. Tô triste de estar aqui no trabalho e isso comunica. Isso comunica. Você não vai receber uma promoção por conta dessa cara de... Não é nem ressaca, é de desânimo, eu não quero estar aqui. Eu odeio esse trabalho. Já parou para pensar que é assim que as pessoas enxergam? Mas elas não falam, porque seria muita grosseria. Mas elas têm uma opinião formada. E quando precisar de indicação, ou a hora que precisar, tiver numa roda de pessoas e o seu nome for citado, ela não vai te defender. Ela não vai falar algo extremamente positivo sobre você. Pelo contrário. Porque aquele julgamento que eu disse que pessoas são naturalmente julgadoras, vai aparecer. Então, olhar pra gente e se perguntar qual é a imagem que eu estou transmitindo, que eu estou comunicando. Será que essa imagem é coerente com um propósito maior na minha vida? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui hoje parou para se perguntar. Será que em fases diferentes da minha vida eu não tive isso? Talvez hoje não, no meu caso hoje não, mas eu já tive. Gente, não é à toa que eu estou falando desse assunto, não é à toa que essas dores me trouxeram aqui. Isso é propósito, isso que é lindo. Você olha para a sua história de vida, o que foi uma dor para você, que você precisou superar. Quando você que se cura, você vira, é o antídoto, né, que a gente chama, é no veneno que ele é extraído. Então, quando você passa por esse processo de transformação, de cura, de novos significados, você tem uma forma, você tem uma ferramenta, você tem um método. E isso você pode externar, isso é propósito. Nada do que você viveu é jogado fora. Todas as suas experiências são válidas para você identificar o seu propósito. Então, quando a gente olha para a nossa história e você se questiona, será que em algum momento da minha vida eu não tive essa imagem que ele está falando? Será que não?
Eu confesso que eu já tive sim, gente. Já tive trabalho de na segunda-feira e trabalhar, torcer para chover para eu não chegar. Olha o nível que a gente está falando, de falta de responsabilidade, falta de respeito. É ou não é? Com os outros e com a gente também. Mas a gente está falando aqui de possibilidade, a gente está falando aqui de oportunidades, que elas estão por toda parte. A gente está vivendo um tempo novo, não é? Esse período pós-pandemia, a gente já pode falar dessa forma, porque isso vai acontecer em breve, ele será um período novo de muita oportunidade. E a gente precisa estar preparado para viver essas oportunidades que irão surgir. Algumas pessoas já estão tendo, elas estão aproveitando, porque teve algo legal que está acontecendo, que é esse equilíbrio entre pessoas que estavam extremamente desenvolvidas numa área já com autoridade, né, fazendo algo legal, e a pandemia chegou e essa pessoa teve que frear. Ela teve que frear, ela teve que parar, ela teve que pensar, refletir, criar estratégias novas. Estar aqui, compartilhar, são coisas que a gente não estaria fazendo se não tivesse chegado esse momento tão crucial. Por quê? Porque estaria no seu ganha-pão, no seu resolver problemas, trazer solução no ambiente físico, não no virtual. Então tem uma oportunidade aqui que te coloca no lugar de se equiparar com pessoas que têm um know-how, têm experiência, mas elas paralisaram. Por que isso aconteceu? Porque internamente ela não tinha talvez um motivo muito forte para continuar, ou, que é uma opção que eu olho e falo e vejo mais coerência, ela estava se distanciando dessa palavra que a gente está falando aqui, do propósito. Talvez o motivo pelo qual ela fazia ou estava fazendo o que ela está fazendo, não era o real motivo. Estava compensando. Então a gente sabe que pessoas que focam numa área, apenas numa área da vida, chega um momento que ela cresce, né? A gente vai falar de experiências, talvez hoje é um pouco menos, mas antigamente acontecia muito. Por exemplo, um profissional que focava tanto na área profissional que crescia, sabe? Chegava no topo da empresa que ele estava. 20 anos de carreira na mesma empresa, hoje eu estou no cargo macro. Tá realizado, fulano? Eu atingi o platô, a gente chama isso de platô. Agora eu preciso descer, eu subi. Agora eu preciso descer, é o inverso para buscar o que eu deixei no caminho. Perdi família, perdi saúde, perdi motivação, motivo para a ação. Por quê? Porque o motivo até então era um só, era crescer, ganhar dinheiro, era me sentir realizado. E essa realização onde está? Porque se não for completa, não é. Se não for completa, em algum momento você vai ter que parar e voltar e retroagir. Então, a conscientização para nós hoje é: vamos sim crescer, não tem nada errado, vamos sim buscar uma realização profissional, pessoal, nos relacionamentos, ter qualidade de vida. Sim, é para isso que a gente está aqui, é vida. Mas isso tem que ter um significado, tem que ter reciprocidade com os outros. Não é o tubarão, o exemplo do tubarão, aquela pessoa que é tubarão, ela não pensa que o tubarão não pensa que o mar cabe todo mundo. O tubarão pensa que o mar é só para ele. Então, para ele ganhar, alguém tem que perder. Mas tem outros peixes no mar, né? Tem a carpa. A carpa pensa que ela atrapalha, então ela precisa sim ser comida pelo tubarão. É aquele momento que as pessoas ficam muito vitimistas, né? Muito negativas. Mas não tem espaço para mim. Ah, mas a pandemia. Ah, mas eu não sei isso. Ah, mas eu não consigo. Gente, o nosso potencial é ilimitado. Quando a gente olha para o propósito, tem propósito na sua personalidade mais introspectiva. Não é que você não consegue, não é que você é menos que alguém, não. Não é que você seja inferior. Esse foi o meu complexo de imagem durante muito tempo da vida. Eu achava que eu era burra. Por muito tempo eu pensei isso. Aí a gente entende que o que você ouviu não define quem você é. É uma crença distorcida de imagem. Essa identidade não é a sua real identidade. E para você falar em propósito, você precisa construir essa identidade. Tem que ter um significado pelo qual você existe. Voltando no mar, então a carpa é assim. Mas não existe só o tubarão e a carpa, também tem o golfinho. O golfinho,
ele nada em qualquer água, qualquer profundidade. Por quê? A gente tem até a analogia, né, que chama, na PNL, o símbolo é o golfinho. Por quê? O cérebro é moldável, né? Então, se eu tive crenças de imagem que me distorceram a imagem real, a minha identidade, eu sei que há a possibilidade de ressignificar, de criar um caminho novo nesses neurônios cerebrais aqui, e eu, diante da vida, me ver como eu realmente sou. A gente iniciou hoje falando sobre Provérbios 23:7, que diz assim como você pensa na sua alma, assim você é. E questionar, essa é a verdade sobre mim? Tem um outro que diz que na essência não tem medo, tem força, tem coragem, tem amor, tem equilíbrio. Então, para a gente olhar para as nossas experiências e entender que são elas que nos colocaram no lugar de maturidade, de crescimento. Mas se eu paralisei, é por conta das minhas necessidades. E eu preciso entender que isso foi um período de sobrevivência. E eu posso retomar, eu não preciso aceitar que é assim. Tudo bem, a vida é assim, não é verdade. Tem oportunidades, tem possibilidades. E a gente está falando disso. Esse período é um período propício para isso. Quando eu estava dando o exemplo de pessoas que estão se equiparando a outras pessoas que já estavam no mercado, é exatamente isso. Só um exemplo para vocês terem ideia. Na área do desenvolvimento humano, o IBC, por exemplo, Instituto Brasileiro de Coaching, eles faturavam 1 milhão por dia. Então a pandemia chegou, os cursos eram todos presenciais, eles precisaram se desenvolver num nível de trazer essa ferramenta, que é o digital, né, que é o online, do zero quase. Por mais que eles tinham uma equipe muito grande e tudo mais, né, o fato de você ter condições financeiramente, tem capacidade, potencial de atingir mais pessoas. Mas quem está começando agora acaba que está no mesmo ambiente, compartilhando. De repente está lá o IBC agora e você está aqui comigo. Só um exemplo, tá? Desculpa a minha presunção, mas eu estou querendo que você entenda que as oportunidades estão para todos nós. Mas tem algo que precisa estar aí no seu coração, que é aquela mensagem que começa a arder e você fala, eu preciso compartilhar. E ela só aparece quando você olha para a sua história, você vê quais dores eu tenho curado, que já não dói mais. E quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para a vida com um olhar de acolhimento, de compaixão, de bondade. O lado sombra ainda continua, mas ele está cada vez mais claro, porque tem luz e sombra no ser humano. E quando a gente entende que o servir, essa reciprocidade, o resolver problemas, né, dores, isso é servir, isso é propósito. A finalidade pelo qual eu existo é servir. Não importa se eu estou sendo remunerado ou não. Hoje, por exemplo, eu não estou. A tarde inteira, a gente passou num evento online, hoje à tarde, das 14 às 16 e pouco. Um evento online lindo, que também não era remunerado. Aqui também, toda sexta, a gente tem essa oportunidade. Então, assim, gente, é da alma, é um grito. O propósito não é aqui, não é da nossa simples ação. Precisa surgir de outra área que é mais profunda, é de consciência, um nível de consciência. Eu quero, eu vou, porque eu sei que eu posso. E se você sabe disso, você tá ouvindo e você tá deixando essa mensagem penetrar em você, porque em algum momento, é uma semente, em algum momento você fala assim, aquilo que eu ouvi naquela live, aquele dia com a Eli, tá acontecendo agora, porque eu sei que eu posso, porque eu sei que tem um propósito maior pelo qual eu existo. E isso precisa ser real para você, isso precisa estar aí todos os dias. Porque senão, gente, a gente para no caminho, a gente paralisa, a gente deixa que uma crítica venha e consuma nosso dia. A gente vai olhar para o lado e vai falar assim, meu Deus, eu não tô no patamar dessa pessoa. A gente vai se comparar assim, é natural. Que a gente olhe para o lado, sim, e olha para nós. Não com comparação de quem está do lado, mas olhe pra gente, pro passado. Quanto você já cresceu, quanto você já se superou em coisas diferentes. Eli, mas aconteceram tragédias na minha vida e não são superação, coisas que eu não me orgulho. Aí é um marco, aí você precisa olhar quais são os acontecimentos da sua história que você precisa de um significado novo.
Quais são os acontecimentos da sua história, ou perdas, ou rompimentos, distanciamentos, que você precisa olhar para cá e ver qual é o aprendizado. O que esse episódio veio na minha vida trazer? Porque tem. Quando tira algo da gente, ainda tem experiência. E não é o que aconteceu que vai mudar a sua vida, é o posterior, é como você reage ao que te aconteceu. Quando você percebe isso, você vê o quanto é possível desenvolver esse potencial que é ilimitado. Mas não é uma condição, é escolha, é decisão. E os perfis de comportamento lá da formação da personalidade vai permitir que algumas pessoas façam isso com mais facilidade. Outras não. Vai demorar um pouco mais. Precisa de um empurrãozinho. E tá tudo bem. É para isso que existem pessoas que trabalham, se desenvolvem, vão lá e desenvolvem outras pessoas. A gente precisa entender que o servir é exatamente isso. Eu sirvo, mas eu também preciso de outras pessoas para me servir. E vai ser sempre assim. Então, quando eu separei esse assunto para falar, eu preciso dizer assim, ó, desses episódios, desses acontecimentos que a gente acabou de dizer, ele vai deixar sequelas na nossa vida, que são as nossas crenças. E isso faz com que eu olhe para a vida me sentindo menor, ou me sentindo inferior, no sentido de essa pessoa pode mais, ela tem mais, ou ela é mais bonita. Gente, todo tipo de comparação existe. Mas eu também posso olhar para a vida e pensar que eu não mereço. Então eu vou idealizar projetos, acontecimentos que eles não vão acontecer pelo simples fato de internamente eu não me sinto merecedora. Porque as crenças que foram formadas nos acontecimentos, seja lá na personalidade, seja nos acontecimentos ao longo da vida, me tiram desse lugar de olhar e me sentir merecedora. Isso vem da relação familiar mesmo, tá? Não precisa ir muito longe, não. E também tem a crença de incapacidade. Eu não me sinto capaz para isso. Será que Esther, no meio de tantas jovens, se ela olhasse e falasse assim, pela condição dela, que ela era de outro povo, né? Judia. O povo judeu não era bem-vindo ali. Você já parou para pensar se Esther não fosse lá se preparar durante um ano para ser escolhida a rainha, será que o povo dela seria salvo? Seriam exterminados? Porque esse era o decreto. Mata todos. Será que Esther, se ela tivesse olhado para as condições dela, ela teria se candidatado, ela teria ouvido o tio? Foi o tio que incentivou. Vai lá. Estão escolhendo jovens mulheres, para ser escolhida a nova rainha. Vai lá. Se ela tivesse olhado para a condição dela, não, tio, imagina, eu sou judia, eu não posso. Ela não mentiu, mas ela também não falou, ela esperou. Ela esperou, ela se preparou. Quanta coisa no coração de Esther ardia todos os dias. Ela pensava, mas ela estava quietinha. Até o momento final, que quando ela foi escolhida rainha. Mas ainda assim, o propósito não era só esse. E muitas vezes a gente tá, meu Deus, é isso. Então agora eu estou aqui com uma coroa na cabeça. Esther não era uma dondoca, com certeza. Mas às vezes a gente está buscando uma realização e a gente não tem dimensão, que é além daquilo ainda, o propósito. É muito maior. Então quando a gente olha para as nossas condições, porque você viveu, você vai se limitar. Porque você não vai ver oportunidade, você não vai ver possibilidade. Aqui é escolha, é decisão. Não é algo tão fácil de identificar. É uma escolha, é decisão. Jéssica está dizendo assim, uau, como é sério o cumprimento de um propósito. É exatamente, Jéssica, exatamente. Mas tem uma partezinha em nós que vai dizer, é isso aqui, esse é o caminho. Ele é mais difícil, ele é mais longo. Não precisa criar atalho, porque é nesse caminho aqui que você vai encontrar esse propósito, é nesse caminho. Gente, quantas vezes eu não tinha informação nenhuma sobre o que seria esse método hoje? Eu não tinha, mas uma coisa lá no meu íntimo dizia assim, ó, passa pela experiência, que é da experiência que você resolve, que você tem clareza do que é. Então eu sempre fui muito pelo lado mais difícil mesmo. Por que você não divulga seu trabalho ali? Não, porque em algum momento isso vai acontecer. Se gera valor, vai acontecer. Hoje eu não tenho horário na minha agenda. Quem está comigo sabe disso.
Mas não é esse o principal objetivo. Não é. Não é. Nunca foi. É tocar o outro e olhar no olhar do outro, nos olhos do outro. Principalmente das mulheres, né? E dizer assim, essa não é a verdade sobre quem você é. Você tem uma essência e é lá que você precisa despertar. Mas depois você vem pra cá e veste a sua roupa, a sua personalidade e vai cumprir seu propósito. É isso. Porque eu não acho que essa vida que passa tão rápida seja só isso. E não é. E não pode ser pra você também. Então não aceita que é isso. Começa a questionar. Não sofrer, tá? Não sofrer. Temos o nosso grupo lá no Telegram sobre o nosso desafio de uma vida com propósito. Quero deixar o convite. Tem muitas pessoas lá que já estão. Nós estamos no 32º dia. 32º dia. E eu quero compartilhar, inclusive, isso com vocês, né? Um texto que a gente leu, 31º dia, amanhã é o 32º. Não, 32º já. Olha só, diz assim, ó. Pensando sobre o meu propósito de vida, a reflexão é: ninguém mais pode ser eu. Deus deu a cada um de vocês alguma capacidade especial, ou capacidades especiais, né? Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo uns aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Então olha que interessante, eu não vou transmitir aos outros o que é meu. Deus vai usar o que Ele me deu, que é o meu diferencial, minha personalidade, minhas crenças, minhas dores, né? Tudo que Ele me deu e que eu consigo mensurar, isso aqui me diferencia do outro. É nisso que Ele quer me usar na Terra. Mas esse usar na Terra é transmitir aos outros muitas espécies de bênçãos de Deus. Então, por que eu falo que não é só realização profissional, não é só carreira, não é só dinheiro? Seria muito pequeno. É bênçãos de Deus. Eu falei antes para vocês, provavelmente algumas pessoas não estavam aqui, que tem uma parte lá em Coríntios 1:17, salvo engano, vou conferir, que diz que o nosso espírito unido com o espírito de Deus é um só. Assim como na esfera humana, quando uma mulher e um homem se casam, se torna um em carne. Então assim, o nosso laço matrimonial, ele se encerra com a morte de um dos dois. Mas o nosso laço espiritual, quando você se aliança com Deus, isso transcende essa experiência. Você continua um com Ele. E isso que é lindo. Isso que é lindo. Então não é à toa que em 1 Pedro 1:10 diz exatamente assim. Que esse propósito é transmitindo uns aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Então não é nossa. Por mais que Deus te deu talento, a Bíblia fala de talento, né? A gente vai falar de habilidade, um conjunto de competências, né? Habilidades que são desenvolvidas num momento de dor. Mas isso não é suficiente. Isso é o que eu tenho para oferecer para Deus. E Deus oferece para mim o que só Ele tem. Só Ele tem, mas Ele quer exatamente pessoas dispostas, assim como Esther levantou a mão, assim como Maria levantou a mão para dizer assim, eu quero servir, eu quero viver esse propósito. Aí a gente vem para cá e olha para o que é nosso. A gente não precisa se diminuir, porque é na nossa vulnerabilidade que Ele quer fazer você forte. Então, a Brené Brown diz assim no livro dela, que são 12 anos de pesquisa sobre vulnerabilidade, né? Ela fala assim ela afirma que a nossa vulnerabilidade é o nosso maior gesto de coragem. Mostrar nossas fraquezas é o nosso maior gesto de coragem. Tem muita gente aqui do meu coração, cunhada, um beijo, te amo. As meninas que estão entrando aqui, Jéssica disse, já foi, Jéssica, já li. Como faço para me inscrever no grupo? Pamela, lá na minha bio tem, tá? Um linkzinho. O Insta Bio, e você clica lá, o último tópico é para entrar no grupo. Fica à vontade, você é muito bem-vinda, tá? Algumas pessoas vão encerrar antes, outras vão continuar, mas eu decidi que eu vou manter esse grupo lá. Hoje é o 32º dia, mas a gente vai manter, pra gente manter e continuar, tá? É muito rico. Ano passado eu fiz esse propósito sozinha.
E aí esse ano eu recebi algumas mensagens. Eli, eu tô lendo o livro que você indicou, porque eu sempre indico, ele transforma. Ele te coloca, a gente fala de corpo, alma e espírito, e esse nível espiritual, ele te traz crescimento, discernimento. Então, a gente precisa olhar muito além do que é físico, né? Muito além do que os olhos conseguem ver, que é muito mais que isso, tá? Então, olha só, o exemplo que eu trouxe aqui pra gente conversar um pouquinho foi de Esther. Esther tinha um propósito muito maior, não foi só tornar rainha, ali o propósito ainda não tinha acontecido. Foi depois, quando ela se dispôs a conversar com o rei. Porque quando o tio dela fala, será que não é esse o propósito pelo qual você se tornou rainha? E aí ela fala assim, ela aceita, porque ela tinha muita honra pelo tio. E ela fala assim, reúna os judeus, o nosso povo, e jejua. E ela reuniu as mulheres que estavam à volta dela, os eunucos, e ela disse assim para o tio, eu também irei jejuar. E logo depois, eu irei diante do rei. Gente, era na época, olha pra gente ver o quanto é sério isso. Na época, era uma lei. E era seguida à risca, era extremamente rigoroso. Quantas histórias, quantas séries a gente assiste que a rainha foi degolada, a rainha foi colocada num lugar e não pôde mais ter contato com o rei e tudo mais. Então, assim, Esther corria esse risco, sim. Quando ela disse assim, eu vou jejuar, porque o Deus Todo-Poderoso, ela tinha essa fé, e ela levou junto, né? E eu vou diante do rei. Se eu perecer, pereci. Então ela colocou, ela só confiou, mas ela não tinha certeza do que ia acontecer. E ela foi, e exatamente assim, o rei estendia o cedro, que chama. Se ele estendesse o cedro, significava que a presença daquela pessoa era bem-vinda. Mas era sempre quando ele convidava, né? Como ela foi sem o convite, o risco é que ele não estendesse o cedro e eles, de fato, tirariam ela da presença do rei e ela já estaria decretada a morte. Ela e todo o povo dela. Então, quando ela fala pro tio bem assim, jejuem, né? Porque é uma forma de se chegar a Deus. O tio estava andando pelas ruas, rasgou as roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e andou pelas ruas para demonstrar a tristeza que ele estava pelo povo dele que seria exterminado. Então, quando a gente entende isso, imagina Esther, enquanto o tio estava andando nas ruas coberto de pano de saco e de cinza, ela estava com traje real. Ela poderia simplesmente não fazer nada, mas ela fez. Ela abriu mão do prazer dos manjares do palácio para que Deus ouvisse a voz deles, o clamor. E de fato, o rei estendeu o cedro. E aí disse para ela assim, o que queres que eu faça? Metade do meu rei te darei? Alguma coisa nesse sentido. Foi lindo, gente. Que pedido você vem na minha presença fazer? Então, assim, o quanto as nossas experiências, o quanto as nossas condições são formas de nos colocar diante do propósito que Deus tem pra gente. É um propósito muito maior. Alguém perguntou aqui que livro é Uma Vida com Propósito. Charlotte respondeu, exatamente, bem-vindas, tá? O grupo do Telegram está disponível para vocês entrarem. O livro é esse aqui. Uma Vida com Propósitos. E aí diz assim, ó, para que estou na Terra? É uma pergunta. E o livro inteiro é revelador. As meninas estão falando aqui, é verdade. O ano passado eu fiz sozinha e foi um crescimento muito grande espiritual. E dessa vez, como eu estava recebendo muitas mensagens, eu decidi fazer em um grupo. E a gente está em 55 pessoas lá, né? Então está sendo um momento muito especial. Deixa eu ver aqui. Ainda não descobri meu propósito. Tenho salvação ainda? Você sabe que a salvação não tem nada a ver com propósito, né? Gêmeas... Manu, você, né? Manu, salvação não tem nada a ver com propósito. Mas vamos lá, um dia a gente vai falar sobre esse assunto. Só que aí eu não tenho autoralidade ou conhecimento suficiente
para trazer isso de uma forma tão clara, tão explanada, mas eu convido alguém para falar sobre isso, se vocês quiserem, tá? Agora, olha só, Manu, o propósito é o seu servir. O propósito tem a ver com as suas habilidades, sua competência, tanto que é na área profissional, de 4 áreas da vida, que é pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. O propósito entra no profissional. Então, esse profissional, ele vai subdividir em mais 4 áreas, que é a carreira, né? O planejamento que você faz, de fazer o curso superior, de fazer um mestrado, de crescer dentro de uma empresa, o que você vai fazer, qual é o próximo passo, uma carreira. O segundo é recursos financeiros. Então, os seus recursos financeiros, o seu dinheiro, o que você ganha, tá? E o terceiro é realização e propósito. Aqui entra. Então, o sentimento de estar realizado tem a ver com todas as outras áreas, porque senão você vai sentir apenas que estou bem, estou rica, estou milionária, e aí, como não tem propósito nisso, você começa a ter comportamentos que não são coerentes com um significado pelo qual você existe, vai ter crise de identidade, vai ter vazio espiritual, você não vai se sentir realizado porque você não está cumprindo o propósito, tá? Então, assim, e quarto é contribuição social. Contribuição social, ele é diferente de propósito, por mais que seja um servir também, é uma contribuição com o que você tem, dom, talento, dinheiro, tempo. Agora, o propósito que a gente está falando é um propósito específico, é um propósito onde você teve dores, é um propósito onde você tem experiência, que das suas experiências você tem um aprendizado que você pode compartilhar com mais pessoas. Isso é propósito. Agora, Eli, se eu estiver no meu trabalho fazendo tudo com um propósito específico, esse mesmo aprendizado, tudo que você trouxe das experiências, a clareza que você vai ter, pode ser colocado a serviço de pessoas dentro do seu servir, dentro do seu trabalho. Algumas pessoas vão ter facilidade de fazer isso. A gente só precisa de gente para cumprir o propósito. Voltou, né? Então, olha só, olhando por esse lado do propósito, a gente pode sim levar para as áreas da nossa vida onde a gente tem pessoas, onde a gente tem mais ações, onde a gente pode compartilhar, até porque quando eu não cumpro um propósito, o meu propósito específico, eu atrapalho o propósito das demais pessoas, porque a gente tem uma unidade, uma união, aliás, uma união. Existe uma união, e esse projeto macro, divino, onde você é colocada para cumprir um propósito específico, a partir do seu servir, outras pessoas são beneficiadas e você passa adiante. Então, quando você não faz isso, tem uma lacuna, não está sendo cumprido e as outras pessoas também estão sendo prejudicadas. Então, você atrapalha o propósito dos outros também, tá? Agora, olha só, a gente falou sobre crenças de autoimagem, que a nossa identidade distorcida não pode, a gente não consegue descobrir, clarificar esse propósito e viver, não é assim? Até porque é nessas experiências, quando você decide olhar, acolher, aceitar, ressignificar, que você vai descobrir o propósito. Então, diante de tudo isso, a gente também sabe que roupa é uma ferramenta de trabalho. Eu tinha me programado para estar aqui por um período muito menor. A gente já vai ter aqui 1 hora, eu quero encerrar, mas eu quero dizer para vocês, assim, eu vi que tem várias pessoas aqui que estão comigo lá na mentoria toda quinta, né? Tem pessoas que estão no grupo do desafio do propósito. Como chegou novembro e o meu coração, assim, tem algo que eu ainda não tenho essa clareza aqui de como lidar com o digital. Mas eu quero sim, cada dia mais estar aqui, alcançar mais pessoas com essa mensagem, com essa transformação. Então, é através desse método, né, que é despertar na essência e vestir quem você é, mas com o objetivo de cumprir um propósito maior. E você só vai descobrir esse propósito olhando para essa história, construindo a sua identidade. E assim, diante disso, esse mês de novembro, como tem Black, né, Black Novembro, eu quero aproveitar e fazer um convite para quem está aqui. O Instituto Concilia tem um projeto com eles, que é um curso chamado Essência, Imagem e Estilo. E quando eu fui convidada
no final do ano passado para estar com eles numa palestra para mediadores e advogados, que é a minha área de formação, direito, né? Embora eu não atue. Foi muito legal porque a conciliação é muito semelhante com esse processo de ser facilitadora do conflito interno das pessoas, para que elas se encontrem, se reconheçam como elas realmente são. Então foi um período que ela me pediu um projeto e eu desenhei esse projeto dentro de um processo que eu já tinha, que era o Despertar na Essência, e dentro dessa consultoria de imagem, que é a parte do fechamento. É a parte onde a gente passa por todas as etapas de uma consultoria de imagem, encontra seus estilos, e eu chamo de versão, eu dou vida para esses estilos, porque eu entendo que é assim que funciona, né? Eu já tive crise de identidade por não saber quem eu era. Então, quando eu olho para os estilos, já que é a tradução da nossa personalidade, eu entendo que é possível ir além, não ficar apenas nos estilos. E é isso que a gente faz quando a gente se dispõe a nos conhecer, a buscar aperfeiçoar a nossa imagem. Então, com o pedido do Instituto, eu montei essa estrutura e se tornou esse curso. É a união dos dois processos, de alinhamento e do fechamento das roupas. Então, ele é compacto, tá? Tem ferramentas poderosíssimas lá. E aí, ela decidiu abrir agora em novembro. E por conta do Black Novembro, eu quero fazer um convite para vocês. Eu vou deixar aqui nos stories depois um link para vocês arrastarem e irem lá para o site do Instituto. Porque ela fez uma promoção por conta do lançamento do curso, que até amanhã às 18 horas tem um valor promocional, mas assim, imperdível mesmo. E depois continua as inscrições até segunda-feira. São poucas vagas, né? Porque a gente tem aqui ainda todo cuidado por conta da pandemia, o espaço é pequeno e tudo mais. Então são poucas vagas, se ainda restarem vagas. Então o convite está condicionado a ter vagas ainda, tá? Lançou agora à tarde o curso e é uma promoção de lançamento. Mas por conta do Black Novembro, eu pedi para ela presentear quem se inscrever nesse curso com eu vou ver como eu vou entregar isso, mas é um bônus, é um presente meu para quem estiver no curso, que é um planejamento para o ano de 2020, um planejamento com prática. Então assim, vou ver qual formato que eu vou entregar isso para vocês. Provavelmente vai ser em formato de aula, é online, então você pode se inscrever de onde você estiver. O curso que iniciará agora é presencial, tá? Que tá com essa promoção até amanhã e as inscrições vão até segunda-feira. Mas lá no site tem tudo isso. Também tem o contato da Dani que eu posso deixar para vocês, que as inscrições é tudo lá com eles. Mas por que, Li, que você tá trazendo para cá? Porque eu tô com vocês, eu falo muito sobre esse processo, tanto o de alinhamento interno como da consultoria de imagem, e esse é um casadinho entre os dois. E o preço, gente, por ser um projeto onde ela pediu, ele é para quem está se posicionando no mercado agora. Então tem conciliadores, tem advogados, né? Tem pessoas que também não são advogados, porque para conciliação, para arbitragem tem também, pode, né? Então passa pela formação no instituto e vai para o mercado de trabalho. Então é esse o momento do posicionamento. Esse é o momento que eu preciso comunicar com coerência a minha imagem. Então tem técnicas para isso. E a gente pode potencializar os nossos resultados dessa maneira. Por isso que o curso está muito bom mesmo, viu? Então, essa condição especial vai até amanhã, mas as inscrições vão até segunda-feira. E aí eu quero deixar um convite para vocês, assim que encerrar, vou colocar lá nos stories, só arrasta para cima, vocês já vão para o site do Instituto. Valor muito bom mesmo, tá, gente? Então, qualquer dúvida, podem conversar com a Dai lá do Instituto e com a Pamela. E aqui, é óbvio, né? Estou à disposição de vocês. E obrigada pela atenção, uma plena sexta-feira. Cogitei não estar aqui por conta do evento online da tarde, mas esse é o meu compromisso com vocês. Então, obrigada pela atenção de vocês. Estou à disposição. Excelente fim de semana. E espero ter contribuído aí, pelo menos com reflexões em relação a essa imagem, para que você consiga se comunicar esse propósito através da sua imagem. Imagem não é só roupa, é comportamento e comunicação também. Então essa comunicação não verbal, ela vai muito além de palavras. Palavras são só 7%. Então a gente comunica no tom de voz, a gente comunica no gesto, no comportamento e nos elementos visuais, que são os códigos, né? Para o mercado de trabalho, esse é o principal, os códigos visuais.
Tem códigos com menos formalidade, dependendo da profissão, e vai aumentando os níveis de formalidade de acordo com a sua profissão. Então isso tudo a gente aprende no curso. Isso tudo fica mais fácil, você poder ser estratégico usando técnicas de consultoria, mas estando no que é seu, na sua essência e na sua personalidade, livre de crenças distorcidas de uma autoimagem negativa, de quem você não é. Então isso é muito importante, isso eu não abro mão. Isso move no meu coração, isso mexe comigo. E é essa mensagem que eu sempre vou querer transmitir. Seja você. Assim como a gente disse anteriormente, lá em Provérbios 23:7 diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, o que a gente liga na terra é ligado no céu. A crença de identidade distorcida não permite que você cumpra o seu propósito. Então, que você possa olhar para si hoje, questionar, olhar para a sua imagem e ver se ela está coerente com o seu potencial desenvolvido, com as suas habilidades, com as suas competências. E a partir disso, colocar a serviço das pessoas com propósito, com intenção, sendo você. E isso conecta, isso faz com que você seja mais efetivo com seus resultados, isso te coloca em um lugar de uma posição onde você é lembrado, você é recebido com excelência, com preferência. Então não é só sobre você, é sobre os outros também. É sobre Deus que te criou. A partir do momento que você decide ser você, Ele se agrada. Qual é o Criador? Qual é o Criador de algo que não se agrada em ver o que Ele criou dando certo, né? Você cria um projeto, se esse projeto dá certo, se resolve dores. Você cria um objeto, se esse objeto tem utilidade, você vê ele sendo usado, você fica feliz. Você acha que com Deus é diferente? Deus se agrada quando Ele vê você colocando o que Ele te deu, seu diferencial, sua personalidade única, seu jeitinho, sua energia, todo o seu potencial a serviço dos outros. Quando você faz isso, dinheiro é consequência, né? Então a gente não tá falando aqui de dinheiro nem um momento, porque ele é consequência. Agora quando você foca nele, esquece isso aqui. Para começar, você não vai nem enxergar, nem estaria aqui, a verdade é essa. Porque isso aqui não é por dinheiro. É muito maior. É você. É despertar na essência e vestir quem você realmente é. Cumprindo o seu propósito de vida. É isso, gente. Obrigada. Eu tô aqui esperando vocês saírem, mas isso não vai acontecer. Muito obrigada de coração por esse tempo aqui comigo. E próxima semana nós estaremos juntos novamente. Um beijo e fiquem com Deus.